Vamos lá, galera. Eu sou bolsonarista? Eu sou de esquerda? Bem, essa esquerda lulista eu não sou de jeito nenhum, entendeu? Em todos os meus vídeos que eu faço, eu defendo muito a liberdade dos negros. Então, eu desejo assim que a África ela cresça economicamente, seja independente e tudo mais, entendeu? Acredito que no mundo, né, no país que estamos vivendo atualmente, ah, ah, a própria esquerda, né, sobre o rótulo de democracia, ela quer fazer do nosso país uma outra Venezuela, ou uma Cuba, ou uma Coreia do Norte, entendeu? Esse pessoal aí de esquerda, ele sempre usa o conceito de democracia para rotular ditaduras, entendeu? E é justamente o que o PT ele está fazendo atualmente, entendeu? Nenhum ditador admite que o seu país é uma ditadura. Até hoje, Nicolás Maduro, ele diz que a Venezuela é uma democracia, entendeu? E que tem eleições livres em cada 4 anos, ele sempre ganha, né? As eleições com 95% dos votos. Como se as pessoas ah, gostaria que ele estivesse ali, tipo, forever, entendeu? Para sempre, entendeu? Na verdade, aquilo lá não é uma democracia e os esquerdistas, eles gostam de rotular comunismo como se fosse democracia. Isso desde, assim, da agenda, dessa mentalidade esquerdista, eles sempre rotularam o comunismo como democracia, né? Você pode ver muito assim desse pessoal aí daquele círculo ali do Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, né? Esse círculo aí que pertence aí à Globo ou da USP e tudo mais, né? Eles falam assim que na década de 60 se lutou, né, pela democracia. Mentira, Carlos Lamarck ele nunca lutou por democracia alguma. O que ele queria fazer era substituir a ditadura militar por uma comunista, entendeu? Mas aí então, Zion, você é bolsonarista, né? Aqui, inclusive, como é que se diz? Eu anotei aqui uma indignação de um dos meus seguidores, né? Fico inconformado, uma pessoa inteligente como você ser bolsonarista, né? Bem, eu ando assim, colocando vários vídeos no YouTube criticando a postura do governo Lula, porque eu acredito assim que o STF, o papel do STF, ele não é legislar, entendeu? E em qualquer país onde se tivesse uma democracia sólida, o Lula ele estaria preso, ele não estaria, como é que se diz, como presidente. Ali o STF inocentou Lula e aí então ele, como é que se diz, ficou livre para ser presidente, entendeu? A questão assim que não existe em relação a Bolsonaro, você não pode dar um golpe de Estado, correto? Sem pessoas com armas, entendeu? E ali com a invasão ali do Congresso, você não tem ninguém com armas, ninguém com rifle, ninguém com granada, você só tem só, como é que se diz, pessoas praticando vandalismo, uma mulher que pichou, perdeu mané na estátua ali do Congresso, entendeu? Ela foi condenada a 14 anos de cadeia, entendeu? Então, tipo assim, esse não é um julgamento justo, entendeu? Então, eu critico muito mais o lulismo do que o bolsonarismo, entendeu? E eu também não sou a favor do socialismo, tenho várias críticas em relação ao socialismo em todos os países onde o socialismo ele foi implantado, né, a economia ruiu, as pessoas perderam
o seu direito de liberdade de expressão. O exemplo clássico disso daí, isso que se serve, como é que se diz, de exemplo para todo negro que se declara, né, marxista. Lembre-se do que ocorreu na Etiópia, correto? Lembre-se do que ocorreu na Etiópia, porque a própria África ela tem experiências extremamente negativas com o comunismo. Na Etiópia, o governo comunista, por causa do governo comunista, muitas pessoas morreram ali de fome, ali na grande carestia, né? Na Etiópia, onde você tem aquelas imagens com aquelas crianças magrelas, esquelética e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu como negro, eu não preciso do marxismo, assim, para me afirmar, para ter crítica, entendeu? Acredito que o próprio pensamento negro, né, o próprio a intelectualidade negra, ela surgiu bem antes do marxismo. Então eu posso aqui citar um monte de pensadores negros anterior ao marxismo, né? Você tem Anton Amo, né? Que viveu aí no século XVIII, foi um iluminista, escreveu obras em latim, defendendo o uso da razão e criticando a escravidão, né? Reivindicava a dignidade para os africanos e o direito da liberdade. Tauzan Louverture, né? Esse liderou o único levante de escravizados bem-sucedido da história, que resultou na independência do Haiti. Ah, ah, escreveu sobre liberdade, inalienação a todos os seres humanos, né? Então você já tinha os iluministas, já que eram mentes pensantes anterior ao movimento marxista, entendeu? Então, para você ser um crítico, você não precisa ser marxista. Para você ser um crítico, né, um negro com crítica, você não precisa ser necessariamente um marxista, né? Eu citei aqui dois iluministas, que eles, tipo, como que eu posso falar? Eles denunciavam a hipocrisia de outros iluministas, né? No sentido que os iluministas estendiam apenas o direito à liberdade aos povos europeus. E esses iluministas, né, como Anton Amo, Toussaint Louverture e tudo mais, né, eles estendiam o conceito de liberdade para os povos africanos, entendeu? Então, de fato, existe inteligência, entendeu? Que não seja marxista, que não seja totalmente esquerdista e tudo mais. Então, geralmente, essas pessoas que falam assim, que requer de mim que eu seja marxista, entendeu? E tudo mais, só por causa eu sou negro, sabe pouco da história da intelectualidade negra, entendeu? Então, também para citar outros também, como Marcus Garvey, né, que não era marxista, entendeu? Outro também é Malcolm X, não era marxista. Deixa eu ver. ah, Muitos, tipo assim, pensadores negros, assim, não eram marxistas. E eu creio, assim, que o PT, entendeu? Muitas vezes, tipo assim, ai, porque eu sou negro, eu vou ficar do lado do PT, entendeu? Porque o PT, ele defende os negros e tudo mais. Eu acredito que o PT, ele não defende negros nenhum, entendeu? Tudo que o PT, ele faz, tipo assim, fez nada pelos negros, entendeu? O que ele quer, o PT, é simplesmente a marginalização do negro, é manter o negro naquele estado de desempregado, vivendo de Bolsa Família e, se for possível, entendeu? Viciado em crack, entendeu? Então, esse tipo aí de negro interessa muito para os petistas. Então, o que muitos negros eles não entendem é isso. E muitos marxistas também que vêm cobrar de mim
que eu tenha uma postura marxista não sabe que o marxismo, gente, ele mudou de mentalidade a partir da década de 60, entendeu? Com os escritos de Sartre, entendeu? Antônio Gramsci, e aí também você tem a escola de Frankfurt e tudo mais. Antes, a população revolucionária, né, que Karl Marx pregava, eram os operários, entendeu? Atualmente você tem assim uma população extremamente heterogênea, entendeu? Você pega negros, mulheres, homossexuais, drogados, viciados em crack, pessoas insatisfeitas com a sua sexualidade. Meu Deus do céu, quando é que essas pessoas vão formar uma classe? Primeiramente que mulher não é classe, né? Homossexual não é classe, negros também não são classes e tudo mais, entendeu? Então eu tenho uma forte crítica em relação ao movimento de esquerda, entendeu? Eu me oriento muito mais por esses pensadores anteriores, né, ao movimento esquerdista, ao movimento marxista, e é isso aí. E eu acredito assim que o PT, então, a intelectualidade negra, meu amigo, tipo assim, ela não surgiu a partir do Lula, né? Aí chegou o Lula, então quando chegou o Lula, os negros começaram a pensar, começaram a raciocinar e a ter conhecimento de si próprio, etc e tal. Não, gente, tipo assim, intelectualidade negra ela existe anterior a Karl Marx e quem dirá também anterior ao Lula, né? Lula ele surgiu aí na década de 80, entendeu? Então, acredito assim que tipo assim, eu não posso me considerar um bolsonarista, entendeu? Eu não vou me declarar um bolsonarista, mas eu concordo com aquela frase de Winston Churchill, entendeu? A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras já tentadas, entendeu? Com isso, Winston Churchill ele fazia referência que tipo assim as outras formas de governos, tipo assim, elas não funcionaram. Socialismo ele não funcionou em lugar nenhum. Nazismo, fascismo também não. E você deve ficar com a democracia, entendeu? Então eu defendo aquelas pessoas que prezam pela democracia, entendeu? Que defendem a democracia. E no momento atual, não é o PT, entendeu? O PT ele não está defendendo democracia, entendeu? Um tempo desse aí atrás, o PT ele fez aquele discurso, passou na Rede Globo porque defendemos democracia e tudo mais, mas depois de um tempo, o grupelho lá deles apareceram lá na Venezuela para felicitar Nicolás Maduro, porque ganhou as eleições, né? Falar que Nicolás Maduro ganhou eleições por vias democráticas, isso daí é um tapa na cara do cidadão, entendeu? Então sempre defendi a democracia, entendeu? Para mim a democracia é a melhor forma de governo, entendeu? Então todos esses pensadores negros, para mim, tipo assim, cara, o próprio Martin Luther King ele defendia a democracia e ele criticava formas de ditadura. Ele cansou de criticar a ditadura comunista na China e tudo mais, entendeu? Então, para ser um intelectual negro, galera, você não precisa ser esquerdista, entendeu? Existem uma porrada aí de intelectuais negros que não são marxistas, muitos são panafricanistas e tudo mais. Tipo assim, o que eu quero colocar na cabeça de vários negros, assim, que assistem os meus vídeos, cara, faça o seu raciocínio por si, entendeu? É sempre bom você defender a democracia, porque a democracia é que possibilita que você tenha os mesmos direitos que o branco. Direito de ir para a faculdade, direito de ter seu emprego, direito de constituir família, direito
de tudo, entendeu? Isso daí foi graças, como é que se diz, a pensadores como Martin Luther King, e inclusive até Antoine, como eu citei aqui, o iluminista, entendeu? Então tem vários aí intelectuais aí, você não precisa ficar bebendo apenas da fonte marxista, entendeu? Ah, então é para falar assim, Francisco Zion, mas você é bolsonarista, eu posso assim falar que no momento eu sou contra o PT, entendeu? E eu defendo assim muitas a posição política de Nicolás Ferreira, eu acho muito boa, entendeu? Porque ele preza muito pela democracia e dentre outros muitos deputados, entendeu? Mas a favor de ditadura eu realmente, tipo assim, não sou, entendeu? Eu defendo literalmente a democracia, entendeu? E no momento o PT não está defendendo a democracia. Então, mesmo se para isso ter que, como é que se diz, seguir a viés bolsonarista, se não tem outra saída, entendeu? Fazer o quê, né, cara? A gente temos que preservar a nossa integridade democrática, né? E é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu joinha, dá aí o seu like aí, se inscreva no nosso canal para dar aquele up aí, né? Ter mais inscrito. E eu sou o Francisco Zion e ficamos por aqui. Bye bye. Até a próxima.